Continuando então, oitavo ano, nossa aula sobre o primeiro reinado. Na aula anterior nós vimos sobre a Constituição de 1824, como ela foi produzida, uma Constituição conservadora que foi encomendada pelo Dom Pedro I. Bem, essa Constituição ela não vai ser aceita por todos, ela não vai ser bem vista, principalmente pela forma na qual ela foi conduzida, e o Dom Pedro I vai passar a enfrentar então uma série de oposição e de revoltas. Então nós vamos ver nesta aula duas revoltas importantes que o Dom Pedro enfrentou. Bem, as revoltas do primeiro reinado, então claro, vamos pegar as principais aqui, porque tivemos várias, mas as maiores. As medidas centralizadoras do Dom Pedro de concentrar na sua mão o poder desagradou, e é claro que isso fez com que tivéssemos reações. Então a principal reação vai ser a Confederação do Equador e também terá a disputa pela província da Cisplatina. Nós já estudamos um pouco sobre isso, mas nós vamos retomar. Vamos começar então com a Confederação do Equador. Bem, a Constituição de 1824, que nós vimos os detalhes dela na aula anterior, ela não foi bem aceita, porque a população esperava melhores condições de vida e essas melhoras não apareceram. Lá em Pernambuco, no Nordeste brasileiro, o movimento liberal era muito forte. É preciso lembrar, gente, que desde o início da nossa colonização, Pernambuco sempre foi um lugar muito importante, porque na época da produção de açúcar no Brasil, era na região de Pernambuco em que nós tivemos uma maior prosperidade na produção de açúcar. Por isso, nós tínhamos uma elite em Pernambuco, uma população em Pernambuco, que era bastante politizada, que teve acesso a vários recursos e que com a crise do açúcar passaram a perder esses benefícios. Portanto, era uma população bastante politizada. Por conta disso, eles tinham acesso às informações, ao movimento liberal que vinha da Europa para cá, que nós vimos na aula anterior, aquele Partido dos Brasileiros, apelidado de Partidos Brasileiros, também liberais, defendiam o completo oposto daquilo que o Dom Pedro queria. Então, claro que eles eram contra as medidas centralizadoras, eles preferiam um governo mais descentralizado, mais regionalizado. E aí, um sujeito chamado Francisco Paes Barreto vai ser nomeado presidente da província de Pernambuco por Dom Pedro I. Lembre-se que eu disse na aula anterior, o que nós conhecemos hoje como estados da federação eram chamados na época de províncias. Então, no período do Império, eram chamados de províncias. Como hoje nós temos o governador do estado, naquela época nós tínhamos o presidente de província. E a Constituição permitia que o imperador nomeasse o presidente de província. Então foi nomeado o Francisco Paes Barreto como presidente da província de Pernambuco. Só que essa nomeação vai ser vista como autoritária pelos pernambucanos, já que o que eles queriam era a nomeação de um liberal. Então eles desconsideravam, porque essa nomeação desconsiderava os desejos dos pernambucanos. Eles queriam o liberal Manuel Carvalho Paes de Andrade. Sabendo que os pernambucanos queriam a nomeação do Manuel Carvalho, o imperador ignorou o desejo deles e nomeou um conservador, que estava mais alinhado às suas ideias. Os pernambucanos, já muito insatisfeitos, esperavam uma oportunidade para se rebelar e ficaram, então, viu nesta nomeação um ponto final, viu ali um estopim para poder se rebelar. Ficaram extremamente revoltados com a interferência de Dom Pedro I. Então, eles iniciaram uma campanha. Resolveram chamar a província do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte para eles se unirem e formar um novo país. Então a ideia de Pernambuco era juntar com Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, formar um novo país, e esse novo país teria um regime republicano. Isso não era uma ideia tão absurda quando nós olhamos para os nossos vizinhos da América do Sul, que eram ex-colônias espanholas, que também foi assim. Então, eles, em algum momento, resolveram se separar. Tinha um bloco maior, um território maior controlado pela Espanha. Quando eles se livraram da Espanha, esse bloco se fragmentou em territórios menores, formando países independentes. Então, como o Brasil é um país muito extenso, continental, essa ideia não era tão absurda de formar, então, um grupo independente dentro do território brasileiro. Eles queriam se livrar da monarquia, então pretendiam formar um regime republicano.
Esse novo país, formado por Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, seria chamado de Confederação do Equador, certo? Então esse seria o nome do país. Os líderes desse movimento tinham entre os líderes intelectuais, grandes proprietários de terra, jornalistas, como por exemplo Cipriano Barata, que era proprietário de jornais importantes em Pernambuco, e também o Frei Caneca, que além de ser ligado à igreja, também era diretor de jornais em Pernambuco. Bem, a Confederação do Equador tinha esses líderes e teve apoio de vários grupos sociais. Como eu já disse, os donos de terras pretendiam apoiar esse novo país, os grandes comerciantes também, e as classes populares também apoiavam esse movimento, inclusive os escravizados. Os mais ricos, os donos de terra e os grandes comerciantes, queriam se livrar do controle do governo. E os mais pobres vão buscar um novo país e que nesse novo país conseguisse a abolição da escravidão, por isso que os escravizados vão apoiar, e melhores condições de vida, já que eles estavam vivendo uma dificuldade muito grande. Então essa era a ideia, é por isso que os mais pobres apoiaram o movimento. Bem, o Dom Pedro vai reagir, claro, e vai enviar tropas para a região do Nordeste, e eles tinham as tropas do governo, as tropas de Dom Pedro eram superiores, e acabaram então conseguindo prender os líderes do movimento, e eles foram julgados. Eles precisavam então ser julgados e punidos exemplarmente para que outros vissem e não repetissem o que eles tentaram fazer. Então o Cipriano Barata e o Frei Caneca, que eram os dois nomes mais importantes da liderança, vão ser condenados à morte. Bem, lá no sul do país, nós teremos o conflito da Cisplatina, a Guerra da Cisplatina. Cisplatina, se vocês se lembram bem, nós já estudamos isso anteriormente, corresponde ao Uruguai. Então, o que hoje é o Uruguai pertenceu ao Brasil, era uma província do Brasil, então nós tínhamos a província do Rio Grande do Sul e depois a província da Cisplatina. Então, era uma ex-colônia espanhola, a região da Cisplatina era uma ex-colônia espanhola, e foi alvo de disputa do Brasil e das Províncias Unidas do Rio do Prata, que nós já estudamos lá quando vimos as independências da América Espanhola, que corresponde na sua maior parte ao território argentino. A região da Cisplatina era disputada porque ela era bastante estratégica. Na região da Cisplatina, do atual Uruguai, dava acesso ao Rio do Paraná e o Rio Paraguai. E isso é muito importante, gente, porque dava acesso ao Atlântico, do Oceano Atlântico, para o interior do continente através desses rios. São rios imensos, rios navegáveis, que permitem então escoamento de produtos para o interior do continente ou do interior do continente para outros lugares. Então, quem tem o domínio dessa região tem domínio, acesso a esses grandes rios. Bem, a Cisplatina, então, foi anexada ao Brasil pelo Dom João VI, lá em 1821. E aí, a partir desse momento, as províncias do Rio do Prata, que hoje na sua maior parte é Argentina, vai negociar a posse da província da Cisplatina a partir de 1825 para tentar reincorporar no seu território. Certo? Então, pertencia a esse território, o Brasil pegou, agora estão tentando pegar de volta. O Brasil não queria entregar, evidentemente, negou a ceder, e aí vai começar um conflito armado por conta da Cisplatina. O Brasil em crise, um país recém-nascido, precisando resolver os problemas econômicos, acabou de fazer um acordo com Portugal para poder conseguir a sua independência, e o Dom Pedro não quer ceder ao Uruguai, não quer ceder a Cisplatina. Vai fazer um empréstimo com a Inglaterra para poder bancar o conflito, para poder pagar os gastos com o conflito, e o Brasil acabou sendo derrotado. Reconheceu sua derrota em 1828, vai então abrir mão do território, e com isso os uruguaios conseguem a sua independência. Nós já havíamos estudado essa parte em matérias anteriores. Então aqui nós tivemos dois exemplos de conflitos do primeiro reinado que o Dom Pedro precisou enfrentar. A Confederação do Equador, que foi um grande conflito, deu uma dor de cabeça muito grande para ele, mais até do que da Cisplatina, porque a Cisplatina era um problema externo, era um conflito com outros povos. Agora, a Confederação do Equador
era um risco muito grande, porque caso Dom Pedro não conseguisse abafar a revolta, ele perderia parte do território brasileiro. Hoje nós poderíamos ter um território menor e com essas províncias, o que hoje são os estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, poderia ter formado um outro país. Mas o Dom Pedro acabou conseguindo acabar com a revolta e executando a liderança. Então, na próxima aula ainda nós vamos continuar vendo os desfechos das primeiras ações de Dom Pedro no seu primeiro reinado.